Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na web. Veja os destaques desta edição. 6 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. Violência faz Brasil registrar uma morte a cada 9 minutos. Emissão de CPF na certidão de nascimento é obrigatória em todo o estado de São Paulo. E veja também. Você já se revoltou alguma vez com o resultado de um julgamento no Tribunal do Júri? Olha, hoje nós vamos desmistificar essa história, porque na realidade o juiz que está aqui, Dr. Alexandre Verrucci, ele julga dentro da admissibilidade do processo, mas depois, na hora da condenação, ele preside e dosa a pena. Quem julga é você. Já, aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial na TV e na web. Começamos a edição de hoje falando de um dado preocupante. O número de pessoas que não têm como pagar as dívidas aumentou muito. Uma pesquisa mostra que o mês de outubro encerrou com 6 em cada 10 famílias brasileiras endividadas. Destes, 75% apontam o cartão de crédito como principal vilão. Em outubro, quase 6 em cada 10 famílias brasileiras estavam endividadas. Pelo menos é o que aponta a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada pela CNC. O percentual é menor do que o registrado em setembro, quando 58% das famílias estavam nesta situação, e bem mais baixo do que o registrado em outubro do ano passado, quando 62% das famílias estavam no vermelho. Mesmo assim, o número de pessoas que não têm como pagar as dívidas aumentou em um ano. De acordo com a pesquisa, 9,5% dos entrevistados afirmaram não ter perspectiva de sair do endividamento. Em 2015, mais de 45 mil pessoas foram estupradas no Brasil. Só no estado de São Paulo foram 2.087 casos de estupros registrados. Os dados fazem parte do levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que ainda mostrou que a cada dia, pelo menos 160 famílias brasileiras sofrem com a morte de um parente por causa da violência. Em média, o país contabiliza uma morte a cada 9 minutos. A notícia do assassinato de um ente querido deixou marcas irreversíveis em mais de 58 mil pessoas, mortas de maneira intencional no Brasil em 2015. A cada dia, pelo menos 160 famílias brasileiras foram vítimas da violência. Os números chocam ainda mais quando comparados com a quantidade de mortos na guerra da Síria. Enquanto num dos maiores conflitos civis do planeta ocorreram mais de 256 mil óbitos entre janeiro de 2011 e dezembro de 2015, no Brasil, 278 mil pessoas foram assassinadas no mesmo período. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou oficialmente esses dados no 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Eles esperam que a gestão pública veja esses números com alarde e aplique políticas que diminuam a violência. A gente está tentando sensibilizar as pessoas e o poder público de que qualquer política pública consistente, ela só pode ser feita com base num diagnóstico sério, um diagnóstico cuidadoso. Caso contrário, a gente vai estar gastando mais dinheiro para ter o mesmo resultado. Porque só dizer que vai gastar mais, que precisa de mais armas e mais polícia é fazer mais do mesmo. As regiões com maiores taxas de assassinato são as Norte e Nordeste. Em primeiro lugar está o estado sergipano, com mais de 57 mortes violentas a cada 100 mil pessoas. Em seguida, os estados de Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará e Pará encabeçam a lista. Uma constatação otimista do Fórum é que dos 8 estados que aplicaram políticas públicas para a redução da violência, apenas um não apresentou queda nas taxas de mortes violentas. E quando a gente vê lugares onde
onde a violência estava tão conflagrada como alguns estados do Nordeste, e que esses estados conseguiram uma redução, a gente vê que se tiver consenso entre a política pública, as polícias e a sociedade, a gente pode conseguir avanços bem significativos. O Anuário Brasileiro retrata também as mortes causadas por policiais militares e civis. Só em 2015 foi um total de 3.345 mortes, o que equivale a 9 óbitos por dia, um número 6,3% maior do que registrado no ano de 2014. Na contramão, se olharmos os números gerais, houve uma retração de 1,2%, também se comparado com o ano anterior. Entre os estados com maior registro de mortes por policiais, o Amapá fica em primeiro lugar, seguido do Rio de Janeiro e do estado de Alagoas. A taxa de assassinatos cometidos por policiais chega a ser de 1,6 mortes por 100 mil habitantes. Maior do que as mortes em Honduras, país considerado o mais violento do mundo. A nossa polícia tem uma taxa de violência letal maior que países como esse. Então não dá para dizer que a polícia só é violenta em resposta a talvez um aumento da violência por parte dos criminosos. Então não é necessariamente a mudança no perfil da criminalidade que está fazendo com que a polícia seja mais letal. Isso é uma questão de política. As mortes são específicas, mas todo o povo brasileiro sente a dor do ataque à vida. Onde reside uma aparente segurança, mora um grande perigo. Onde predominava a paz, possui números de violência pior do que de uma guerra civil. Minha gente, apesar do município de Caraguatatuba ter passado por situação de epidemia da dengue nos últimos anos, em 2016 a situação está bem diferente. Pela primeira vez, a cidade tem queda de 99% dos casos da doença. De janeiro a outubro do ano passado, em Caraguá, havia pouco mais de 5 mil casos confirmados. Já no mesmo período deste ano, a cidade registrou apenas 68 casos de pessoas infectadas. Mesmo assim, de acordo com a coordenação da análise de densidade larvária, a cidade deve se manter em estado de alerta. Veja agora o plantão da redação com Kívia Henning. Há mais de 2 meses, Cachoeira Paulista enfrenta problemas com o atendimento na Santa Casa da cidade, por causa da paralisação de 50% dos trabalhadores do hospital. De acordo com o sindicato, eles reivindicam o pagamento de 2 salários atrasados, melhores condições de trabalho e cesta básica, que não recebem há 7 anos. E a pedido do Grupo Especial do Meio Ambiente, o Ministério Público quer interditar a obra de prolongamento da rodovia Carvalho Pinto para a preservação da vegetação dos animais nativos que vivem no local onde acontece um desmatamento para essas obras. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo informou que o projeto obedece todos os trâmites legais. Kívia Henning, repórter setorial. Apesar das mulheres ocuparem cada vez mais o mercado de trabalho, a maioria ainda sofre com a desigualdade de gênero, principalmente no que diz respeito à representatividade política e salários baixos. Nesse caso, uma pesquisa mostrou que o Brasil é o pior colocado entre os países de grande economia da América do Sul, ficando atrás de países como Argentina e Chile. No ranking global, o Brasil passou da posição 85 no ano passado para a posição 79 neste ano. Embora pareça um grande avanço, a pontuação do país subiu bem pouco. O desempenho ideal é de um aumento de 1 ponto por ano e o país subiu apenas 0,68. As brasileiras têm um desempenho melhor do que os brasileiros no que diz respeito à saúde e educação, mas ainda enfrentam uma diferença muito grande quando o assunto é a representatividade política ou igualdade econômica. O Índice Global de Desigualdade de Gênero avalia desde 2006 o progresso das nações na tentativa de promover o equilíbrio entre homens e mulheres. Em 2016, a estimativa é de que 170 anos levem para que a lacuna da desigualdade entre homens e mulheres seja preenchida no mundo todo. Para elaborar o ranking, a pesquisa leva em conta estatísticas de 144 países sobre as condições de expectativa de vida, representatividade política e cultural, licença paternidade e maternidade, população economicamente ativa e paridade salarial entre homens e mulheres que exerçam as mesmas funções.
De uma forma geral, a situação no mundo piorou, mas houve uma melhora na região da América Latina e no Caribe. Das grandes economias do continente, o Brasil é o pior colocado, atrás da Argentina, do México e do Chile. Está suspensa a ação de pente fino que o INSS vinha realizando para rever situações de beneficiados pelo auxílio-doença. As perícias que estavam agendadas ainda não possuem data para remarcação. Aproximadamente 6.000 pessoas que deveriam comparecer no INSS serão comunicadas sobre o retorno pela Central de Atendimento da Previdência Social. Amigos, a pretexto de fechar o enorme ralo da Previdência Social por meio de benefícios de auxílio-doença que não eram corretos, o governo mandou uma medida provisória, atropelando os trâmites normais do Congresso Nacional, mas deu com os burros na água e agora não tem como pagar os peritos que foram adicionados ao sistema para acelerar o processo das revisões. A medida provisória tinha que ser votada até sexta-feira passada, não foi, perdeu a validade. Não vai haver como pagar os peritos, a não ser que se inclua um aditamento num projeto de lei que vá permitir que eles venham a receber com efeito retroativo e retomem a regularidade do processo. Se deu mal, quem já tinha passado pela reperícia e foi cassado. Agora, aqueles que têm benefício marcado para de hoje até o dia 25 de novembro vão ser remarcados e o governo espera, nesse prazo, aprovar pela via natural, normal do projeto de lei. É bom que a gente explique. Medida provisória é um instituto que foi importado do direito italiano, onde o sistema de governo é o parlamentarismo. A Constituição de 88, que tinha vocação parlamentarista, acabou não conseguindo emplacar esse sistema de governo através de um plebiscito que foi feito e botou em terra definitivamente a possibilidade de termos parlamentarismo no Brasil. O parlamentarismo permite que o governo, através de uma medida provisória, vá tomando adiante alguma iniciativa na certeza de que o Congresso, onde tem maioria, vai referendar a medida. No presidencialismo, essa certeza não existe e nem é possível, pelas leis brasileiras, fazer medida provisória para tudo. E aqui está se adotando esse dispositivo para qualquer coisa. Então, vamos fazer pelas vias normais, aprovar o projeto de lei e aí, então, fazer a revisão tão necessária. Não se tira o mérito de querer fazer a revisão, mas se faça corretamente. Conheça a seguir no Repórter Setorial o projeto cultural que tem mudado a vida de muitas crianças. Voltamos já.